Até esse momento, desconsideramos a influência do ar nos nossos movimentos. Agora, a gente vai perguntar como é que o ar, presta atenção, o ar parado, eu não vou colocar um ar em movimento, não vou colocar vento, estou colocando, como é que um ar parado vai interferir em um corpo que se movimenta através do ar? Ok? Ou seja, o ar vai produzir uma força. Para onde é essa força? Vamos ver um vídeo. Aqui é o ônibus espacial, ele vai estar pousando. Nesse momento, ativou-se a força de atrito com o solo. Né? Mas não é a força que eu estou querendo chamar a atenção. Ela vai ficar bem evidente, deixa eu ver. Agora. Por que o ônibus espacial abriu o paraquedas? Qual o papel do paraquedas? Se não, interagir com mais intensidade com o ar. E o que é que faz isso? Isso faz com que o movimento desse corpo que está atravessando o ar freie. Então, o ar vai produzir uma força aí contrária ao movimento. E isso ajuda o atrito aí a parar o ônibus espacial. Agora, ele parou, perdeu a velocidade, e aí o ar não faz mais essa força de resistência. Ou seja, a força de resistência existe quando você está em movimento pelo ar. Aqui mesmo, minha mão não está sofrendo força de resistência. E ela é sempre contrária ao movimento. Né? Claro que aqui, em baixa velocidade, né, a força de resistência do ar é pequena. E aí tem um componente importante. A força de resistência do ar se relaciona diretamente, quer dizer, sua intensidade se relaciona diretamente com a intensidade da velocidade. Quanto mais rápido, maior é a força de resistência do ar. Ou seja, se você botar a mão para fora de carona, né, fora da janela de um carro a 40 km por hora, você vai sentir uma força de resistência do ar. Mas a 80 km por hora, você sente uma força de resistência do ar maior. Certo? Como é que isso se aplica nas nossas relações na física? Digamos que eu tenho um corpo se movimentando, e nesse exato momento ele está com 10 metros por segundo, e digamos que a força de resistência do ar dele, que atua nele, seja de 200 newtons. Sim, todos nós sofremos uma força de resistência do ar quando nos movimentamos. Não precisa ser um paraquedas, não. É um automóvel, né, aquele ônibus espacial, na verdade, sofreu uma força de resistência do ar antes de abrir o paraquedas. O paraquedas só aumentou. Por quê? Porque a forma do paraquedas atrita com o ar de forma significativa e a aerodinâmica, o formato do ônibus espacial, ele não atrita muito, porque ele é feito para não atritar com o ar, né? Então, vamos lá. Então, tem um carro, uma força de resistência aqui de 200 newtons, quando está com 10 metros por segundo. Quando esse mesmo carro estiver com a velocidade de 20 metros por segundo, a força de resistência será a mesma? Terá a mesma intensidade? Essa é a grande pergunta. E a resposta é não. Será maior, né? Aquele negócio do carro dá 40, 80 km por hora. Maior quanto? Em uma interpretação ingênua, a gente diria que essa força de resistência do ar é de 400 newtons. É a nossa expectativa. Ou seja, que a velocidade, ou que a força de resistência do ar seja um efeito direto da velocidade em uma relação diretamente proporcional. Ou seja, uma velocidade de 10 metros por segundo gerou nesse corpo uma resistência de 200 newtons. Já uma velocidade de 20 metros por segundo, a expectativa é que gere uma resistência de 400 newtons.
e uma velocidade de 30 metros por segundo, nessa mesma tendência, iria gerar uma força de resistência de 600 newtons. Ou seja, duplicando a velocidade, a força de resistência duplicaria. Triplicando a velocidade, a força de resistência triplicaria. Então, esse carro aqui, ó, com 30 metros por segundo, existe uma expectativa ingênua de que essa resistência seja 3 vezes maior, porque a velocidade é 3 vezes maior. Entretanto, todavia, contudo, o que se descobre nos laboratórios de aerodinâmica é que não é assim que a banda toca para a força de resistência. Isso aqui não é 400. Se esse carro, com 10 metros por segundo, sofre uma resistência de 200, com 20 metros por segundo, ele sofre uma resistência de 800. Ou seja, a força aumenta mais do que nós esperávamos se a relação fosse diretamente proporcional à velocidade. Então, isso aqui passa a ser 800. E 800 comparado com 200 não é 2 vezes, e sim 4 vezes maior. E essa força aqui, quando a velocidade é 30, né, 3 vezes maior a velocidade, essa força, ela não é 600, não. Ela assume o valor de 1.800. Ou seja, definitivamente, a força de resistência e a velocidade não são diretamente proporcionais. 1.800 comparado com 200 é 9 vezes maior. Então, triplicando a velocidade, fica uma força 9 vezes maior. E o que significa isso? Né? Que a proporção não é direta com a velocidade. Mas, se 2 gerou 4 vezes, se 3 gerou 9, 9 é 3 ao quadrado. E 4 é 2 ao quadrado. E isso é o que se comprova experimentalmente. Isso quer dizer que a proporção não é com a velocidade, é com o quadrado da velocidade. Então, a proporcionalidade direta não é com a velocidade. Agora, vamos colocar o quadrado da velocidade. Ó. Se a velocidade é 10, o quadrado da velocidade é 100. Se a velocidade é 20, o quadrado da velocidade é 400. Se a velocidade é 30, o quadrado da velocidade é 900. Aí sim, ó, com o quadrado fica uma relação diretamente proporcional. Ó. 100 está para 200, 400 está para 800. Aí fica proporcional. Mas a proporcionalidade não é com a velocidade. E com o quadrado da velocidade aqui, ó, 400 está para 800, isso aqui é quantas vezes isso? 2 vezes, isso é quanto? 2 vezes isso é quanto? 2 vezes isso. Então, em todos, o quadrado da velocidade não vai ser igual a resistência. Mas, percebe-se que esse cara é o dobro do quadrado da velocidade. Olha só, existe uma proporcionalidade. Então, eu posso dizer aqui que qualquer valor de velocidade ao quadrado vai ser igual ao valor da resistência? Não, mas se eu multiplicar por 2 aqui, vai ser igual. Né? Isso aqui, ó. Então, veja que as velocidades mudam. Consequentemente, o quadrado da velocidade muda. As forças de resistência mudam. Mas esse 2 é fixo. Então, isso me permite achar qualquer valor de força de resistência para esse corpo com qualquer velocidade. Desde que a velocidade também esteja em metros por segundo, porque eu estou fazendo essa proporção, obedecendo 2 com a velocidade de metros por segundo, para gerar uma força em newtons.
Aí você faz a seguinte pergunta, Lúcio, e se fosse um outro corpo, com velocidade de 10 metros por segundo? A força de resistência seria a mesma? Não. Depende do formato. Vamos dar uma olhada nesse corpo aqui. Esse. Isso aí é um automóvel aerodinâmico, ou seja, o formato dele é um formato que o ar passa por ele, interferindo no mínimo, freando o mínimo. É um formato aerodinâmico. Isso é uma câmara aerodinâmica. Ali é um ar que está passando com fumaça para ver o comportamento de como o ar vai interagir com o automóvel. Então, esse ar penetra com facilidade, sofre menos resistência. Agora, esse ônibus, veja, esse ônibus, ele tem uma frente toda chapada ali, né? Ele vai bater no ar significativamente. E no momento que ele vai bater no ar significativamente, ele vai sofrer uma força de resistência maior. Então, esse mesmo carro, se tiver um tamanho um pouco maior, né? Mas o formato, né? O tamanho e o formato interfere bastante, essa força de resistência não vai ser 200. Vamos botar aqui 1000 newtons. Então, aqui, ó, a força de resistência e a velocidade, que vai dar 1000 newtons. Aí a proporção, eu sei que vai se relacionar com a velocidade ao quadrado, que essa relação é genérica. Só que a velocidade aqui, ó, ao quadrado dá 100. E nesse carro, 100 não gerou 200, e sim gerou 1000, porque ele é menos aerodinâmico. Se esse mesmo carro, esse mesmo móvel aqui, tiver com a velocidade de 20 metros por segundo, a força de resistência dele vai ser maior. Então a velocidade duplicou, mas a força de resistência vai duplicar? Não. Ela vai quadruplicar, ela vai virar 4000. Deixa eu botar mais para cá. Esse é o comportamento entre a velocidade e a força de resistência. Em todos os corpos, você de bicicleta, eu de moto, sempre. Um carro. Agora, os valores são diferentes, está vendo? 800 e 4000 são valores diferentes porque são corpos diferentes, com aerodinâmicas diferentes. Então, aqui dá 4000, com a velocidade sendo 20 ao quadrado 400. E a mesma coisa para o terceiro caso. Se eu botar esse corpo com a velocidade de 30 metros por segundo, a força de resistência não vai ser 1000. Se a velocidade triplicou, a força de resistência vai ficar 9 vezes maior. O triplo do triplo. Então vai dar 9000. Então, a força de resistência vai ser 9000, porque a velocidade é 30, o quadrado fica 900. Então, há uma proporção entre o quadrado da velocidade. Isso aqui permite que você, em qualquer velocidade, encontre o valor da força de resistência para esse móvel. É só pegar essa velocidade ao quadrado e fazer o quê? Porque a velocidade ao quadrado não revela o valor da resistência. Mas, se você colocar um fator de conexão entre essas duas quantidades, que tem já que elas são diretamente proporcionais, né, é possível repetir o fator em qualquer situação. Então, em qualquer situação, para esse corpo, eu posso dizer que a força de resistência é igual a 10 vezes o valor da velocidade ao quadrado. Então, o que podemos concluir? Que em todos os corpos, a força de resistência pode ser calculada a partir da velocidade, mas cada corpo tem uma constante específica. Isso tem que ser dado, que tem a ver com o formato do corpo e o tamanho do corpo. Isso aqui não tem um nome bonitinho, é chamado de constante de proporcionalidade
para a força de resistência. Não é um nome bonitinho, não. Então, ele dá a constante. Né? Agora, tá bom. Feita essa explicação da lei da força de resistência, como é que ela entra na situação? Ela entra como uma das forças. Quais são as forças nesse carro? A total de força. Existe a força motora, que é uma força de atrito. A roda empurra o chão para trás, para o chão empurrar para frente, através das micro-irregularidades. É uma força de atrito, mas vou chamar de força motora. É o que move. É o que move esse móvel para frente. Tá certo? Existe a força de resistência. Aqui existe o peso. Aqui existe a normal. Então, a força de resistência vai aparecer sempre como uma força contra o movimento. Só que você pode calcular. É só você ter a constante de proporcionalidade do corpo no ar, né? E a velocidade do corpo nesse exato instante. Então, aqui você usa aquela fórmula com a constante que vai ser dada e vai achar, sei lá, 400 newtons. A força motora, a questão avisa que é, sei lá, 1000 newtons. Então, o que é que pode ser perguntado na presença da força de resistência? Né? Digamos que não exista mais nenhuma força. Qual é a aceleração nesse momento? Então, a força resultante vai ser o quê? A força motora menos a força de resistência. Aí vai ser dada a massa, sei lá, a massa desse carro, digamos que seja 1000. Estou inventando agora, né? Então, dá aceleração. Eu quero falar que a força de resistência é mais uma força das forças que você viu. Situações diferentes têm força motoras diferentes. Né? Por exemplo, o cara descendo aqui com paraquedas. Quem é a força que move ele? Né? No sentido do movimento dele, é o peso. Não é a força de atrito aqui que o pneu tem com o chão. Não tem chão. Agora, quem sempre se opõe ao movimento? A força de resistência. Entendeu? Então, aqui, dado um certo momento, se for dada a constante, for dada a velocidade, você acha a força de resistência. Vamos colocar aqui um valor. 100 newtons. O peso, 800 newtons. O que é que pode ser perguntado? A força resultante. Entendeu? E a aceleração, a mesma coisa. Então, aqui vai ser a subtração dos dois, vai ser 700. É igual a massa, que é 80, vezes A. Aí vai achar a aceleração, que é 70 sobre 8, né? Metros por segundo ao quadrado. Não dá um número bonitinho, mas a ideia é essa. Tá claro? Então, é isso. Preencha a lacuna aí abaixo.